Glória a Deus, igreja. Meus amados, algumas situações têm me deixado chateado. Na hora da palavra, mandação, não está certo isso, tá? Não está certo, tá? Vamos ficar quietinhos, tá bom? Estou com sede, pastor, vai esperar. Por causa de água, vai esperar, tá bom? Amém, meus amados? Tá? Vamos ficar quietinhos, vamos ouvir a palavra de Deus. É o momento mais importante do culto. Aliás, é difícil falar isso, né? Qual que é o momento mais importante? Mas na hora da palavra é Deus falando com a gente. Glória a Deus. Diante de um presidente você para, qualquer pessoa você para, mas diante de Deus a gente não para. Vamos parar, amém, meus amados? Então nada de mexer em celular, rede social, celular, só a Bíblia, e o Espírito Santo vai ser testemunha. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos ficar quietinhos, tá? Meus amados, estamos aí, né, falando sobre a reforma protestante, algo que aconteceu 507 anos atrás, né? E desde então, desde que a igreja passou por essa reforma, uma coisa ficou bem clara para aqueles que sinceramente buscam o Senhor. Desde lá a reforma protestante, ficou bem claro para a igreja precisa ser reformada e sempre está o quê? Reformando. E hoje nós vamos falar sobre isso, né, a necessidade da reforma hoje. E graças a Deus, porque não temos um sistema opressor no qual a verdade vem de cima para baixo, no que diz respeito homens, né, lá em cima, ordenando a todos e dominando o pensamento, as ideias, né? Às vezes a reforma, dificilmente vai acontecer uma reforma como aconteceu há 500 anos atrás, que teve que realmente ter uma ruptura, algo muito forte, porque todo o sistema religioso e secular estava juntos ali, dominando as mentes e os corações das pessoas. Tá? E aí poucos, e dentre esses poucos, né, eram aqueles que tinham acesso às Escrituras, sabiam o latim, o grego, né? Poucos romperam com o sistema e foram mortos, pagaram um preço por isso. Né? Então sangue foi derramado. Sangue foi derramado para que você tivesse a Bíblia na mão. Glória a Deus, igreja. Então, pelo fato de termos a Bíblia na mão, dificilmente acontecerá uma reforma como aconteceu há 500 anos atrás. Hoje as igrejas, né, estão fragmentadas, né? Existe tudo quanto é tipo de igreja. Existe igreja, vamos fazer uma igreja aqui porque nós acreditamos em batismo, água jogando na cabeça, e, né, aspersão, e aquela coisa, por causa de pontos. Existe divisão por causa de pontos essenciais, existe divisões por causa de pontos periféricos, né, não tão importantes. Então, a pessoa que vier falar para você, a igreja é isso, isso, isso. Aí você pergunta, qual igreja? Né? Depende. Né? Igreja, por exemplo, quando a gente fala para a pessoa que a igreja vai ser uma igreja batista, eles perguntam, vocês são igual a da Lagoinha? Porque na cabeça do povo lá fora, batista é tudo igual, mas não é. Né? Presbiteriano não é tudo igual. Né? Metodista também, né? Existe uma divisão, ainda mais agora que alguns afirmaram, né? Lá nos Estados Unidos dividiu de maneira forte, na Inglaterra também, por causa dessa coisa aí do casamento homoafetivo, né? E aí tem igreja, meu querido, para todo gosto, e tem, no meio dessa multidão de igrejas aí, né, existe a igreja verdadeira. Glória a Deus, igreja. A Bíblia nos dá, né, a Bíblia na mão das pessoas nos dá mais segurança. Pastor, mas tem tantas opiniões. Melhor ainda.
porque você senta e conversa e vê os pontos incoerentes da sua parte, né? Meus amados, Deus não é inimigo da lógica, muito pelo contrário, né? Às vezes a pessoa pensa, fé rivaliza com lógica. Não pensa isso, meu querido. Não pensa. Às vezes você está confundindo lógica com promessa, com aquilo que você não vê, né? Abraão, sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela. O que temos aí? Um mandamento, né? E vai para um lugar que eu te... Temos agora o quê? Uma promessa. Nós caminhamos, meus amados, fundamentados em doutrinas, mandamentos e promessas. E aí, meu querido irmão, você vê o povo de Israel caminhando lá no deserto. Sabe por quê? É porque eles, não era questão de lógica. Se fosse questão de lógica, eles deveriam crer. Espera aí, Deus abriu o mar vermelho. Deus está mandando pão. E aí eles fazem a seguinte pergunta: por acaso Deus vai nos servir um banquete aqui no deserto? Duvidaram de Deus. Por acaso vai... Lá no Egito a gente tinha banquete, por acaso. Espera aí, se fosse usar a lógica... Olha para o céu, né? Dá para ver o céu aí? Dá? Olha para o seu irmão, melhor aí, olha para o seu irmão. Você está vendo poder puro, meu querido. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. Não é? Então, fé não rivaliza com lógica. Então, quando existem opiniões diferentes acerca de um assunto, a gente, peraí. Foi falado aqui dos concílios, porque foi falado, né, antigamente foi levantado doutrinas contra a divindade de Cristo, contra a humanidade de Cristo. A questão, por exemplo, da salvação pela fé, salvação pelas obras. Isto obrigou as melhores mentes fiéis a Deus na época a pesquisar as Escrituras e aprofundarem, e conversa. Espera aí, Jesus é Deus, está claro. A salvação é pela fé, não pode ser pelas obras, é impossível. Não tem jeito ser pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. Então, meus amados, a fé não rivaliza com a lógica. Amém, meus amados? Às vezes a promessa rivaliza contra a lógica. Pode vir, Pedro, pode andar sobre as águas. Contra a lógica, né? Não é? Mas, meu querido, com Deus, meu querido, não existe impossível, o sobrenatural está nas mãos dele. Amém? Glória a Deus? Então tem que tomar cuidado. Amém, meus amados? Então, é importante que haja, né, até necessário, né, o próprio Paulo fala, é até interessante que haja divisão entre vós, porque os verdadeiros vão se sobressair, né? Interessante aí, ele fala, interessante, ele fala necessário, né, para que o mal se destaque e o bem se destaque também. Tá? Então, vai ser muito difícil acontecer a reforma como aconteceu 500 anos atrás. Mas, meus amados, existem pequenas reformas que a gente tem que fazer nas nossas vidas, todo dia, amém, meus amados? Nos nossos devocionais, glória a Deus, e na nossa vida como igreja. A carta de João já foi exposta na Igreja Batista Irmão umas 3, 4 vezes, não é? Não foi? E essa carta é maravilhosa. Aliás, a Bíblia é maravilhosa, né? Às vezes um ponto da Bíblia se destaca mais pela situação que a gente está passando, né? Mas toda a Bíblia, como diz o apóstolo Paulo, né? Toda a Escritura é o quê? Útil. Inspirada, é útil, capaz de ensinar, educar, corrigir. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Amém. Finge que eu estou jogando Trento aqui, tá? Eu quero ver todo mundo pentecostal, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, essa carta é maravilhosa. E essa igreja precisava de uma reforma. Tá? Essa igreja para a qual João escreve, e a carta, né, parece mais um sermão, né? Tem a aparência de um sermão, né, de uma pregação, ela é maravilhosa. Ela é necessária nos dias de hoje. Apesar
dos problemas serem um pouco diferente, né? O conteúdo é o mesmo, a base é a mesma, né? É o mesmo bolo de chocolate com ganache de chocolate assim no meio, e outro bolo de chocolate e um mousse de maracujá no outro meio, depois... Só o recheio que muda. Recheio não, a cobertura, me desculpa, o recheio é o mesmo. A cobertura que muda. Entenderam o que eu quis dizer? Eu me embolo nas minhas... Mas você entendeu? Né? É a mesma coisa, né? Estamos vendo hoje, né, a banalização da graça, está aqui na carta de João. Estamos vendo hoje, né, a distorção da pessoa de Cristo, está aqui na carta de João. Tá? Então, sim, basicamente os problemas são os mesmos, mas existem, meus amados, umas coisas. Eu vou ser um pouco filósofo aqui também, tá? Vamos falar um pouco da composição humana, né, do coração humano, que tem tudo a ver com os erros que são cometidos pela igreja, as heresias, né, as perversões que surgiram no meio da igreja, tem tudo a ver, tá? Meus amados, existe um problema no ser humano. Não sei se você já reparou, nós não gostamos da simplicidade. Você já reparou isso? Ainda mais hoje, né? As pessoas estão assim, cada vez mais fugindo do tédio. O próprio fato de a gente ficar no celular toda hora, né? A ciência está falando, né, que nós não estamos mais lidando bem com tédio, com ociosidade, de maneira correta. E aí eles vêm com aqueles papos lá de dopamina, aqueles trem lá, que são resultados da decisão. Né? Alguns colocam a química na frente do subjetivo, né? Não, o subjetivo é o centro. A química vem depois. Isso, na maioria esmagadora dos casos. Amém, meus amados? Né? De vez em quando você encontra com uma pessoa que realmente está doente, aí a coisa, né? Na maioria esmagadora dos casos, o subjetivo, o pensamento, as ideias, vem primeiro. Aí o papo aí de dopamina, o ser humano está viciado em dopamina, e está mesmo. Né? Mas o subjetivo que é responsável por isso aí, pelo menos lá no início. A pessoa vira e fala para você, eu não consigo largar o cigarro. É mesmo? Pode até ser que quimicamente agora ela está realmente totalmente viciada, mas lá atrás foi o subjetivo, foi os pensamentos, as decisões que fizeram a coisa acontecer. O vício não vem assim, de uma forma, poucos casos, poucos elementos que realmente, que na primeira vez, na primeira, segunda, terceira semana, vicia de verdade. Tá? Mas, né? A verdade, meus amados, é que nós não gostamos da simplicidade. Tá? E as cartas de Paulo, de Pedro, de João, nos ensinam isso. Quando você lê lá Hebreus, por exemplo, qual que era o problema que estava acontecendo lá com a igreja, né, a qual o escritor de Hebreus escreve? Vocês lembram? O cristianismo é baseado em promessas. Tem poucas coisas visíveis no cristianismo. Não é? Baseado em doutrinas e promessas. O que é visível no cristianismo que você pode tocar? Ceia aí? Batismo. A religião judaica não. A religião judaica de Israel, que Moisés passou para o povo, tem muitas coisas assim. A cerimônia, né, a jornada, a peregrinação, oferecer o animal, é muito, né, cheio de representações. E aí o povo estava, os crentes estavam tentados a voltar para o judaísmo. A igreja da Galácia, Paulo escreve,
Eles aprenderam que a salvação é pela graça, né? Pela fé em Jesus Cristo. Não aprenderam? Simples, né? Mas espera aí, vieram e falaram o seguinte: olha, precisa circuncidar. Né? E isso é atrativo. Nós não gostamos da simplicidade. Vou chegar lá. Eu ia falar uma coisa, mas vou chegar lá. Outra coisa, meus amados, nós somos fascinados por fábulas. Quem gosta de filme aqui? Eu gosto de filme, principalmente medieval. Senhor dos Anéis, Crônica de Nárnia, Gladiador. Né? A gente gosta de ficção. Quem gosta de ficção aqui? Né? Eu gosto de ficção. Né? E as historinhas da vovó que ela contava sobre o interior? Minha avó falava da mula sem cabeça, e na mente dela existia a mula sem cabeça. Né? Saci Pererê. Né? No máximo são demônios. Tá? Mas nós gostamos de fábulas. Eu ficava assim, vai, conta mais, vó. Tem uma cidade aqui pertinho, fica pertinho mesmo? Fidalgo. Vovó Maria contava as coisas que aconteciam em Fidalgo. Aí eu chegava em casa e perguntava ao meu pai, era isso mesmo? Era, Glaido. Tinha uma árvore lá, meu querido, que dava uma sombra certinha, igual caixão. Todo mundo para ir para a escola tinha que passar por essa árvore. Todo mundo passava correndo. Minha avó contava que uma vez ela estava cozinhando e ela escutando, Dona Maria, Dona Maria. E ela vai lá, tinha uma coruja no portão dela olhando para ela assim. Né, a caixa arrastava, isso aí né, existe mesmo. A caixa arrastava a sala todinha, né? Coisa demoníaca. Né? Tinha uma mulher lá, ela contava que tinha uma mulher lá que todo dia na hora do almoço gritava, José, o almoço está pronto. O cara ficava lá no alto da montanha, capinando. Aí a mulher morreu, mas continuou gritando. Você lembra, José? Contou isso para você? Papai confirmou isso tudo. E olha que é coisa verídica, tá? Não é brincadeira, não. Olha, mas isso prende a nossa atenção. Coisas desse tipo, não é verdade? Prende a nossa atenção. Né? Por exemplo, olha, eu lembro na minha adolescência, minha juventude, era bem mais interessante estudar Apocalipse, gente. Vamos fazer aqui um seminário sobre Apocalipse. Vamos lá, faz inscrição. Você está entendendo? Não é nem querer saber a verdade, não, mas é essa coisa do ser humano de gostar de fábulas. E Paulo avisa Timóteo, o povo vai abandonar a doutrina, o interesse do povo vai sair da doutrina para ir para essas coisas. E a maioria esmagadora dessas coisas são falsas, operações demoníacas. A igreja de Colossos, nossa, ninguém sabe, nenhum teólogo afirma com exatidão o que estava acontecendo lá. Era uma mistura de judaísmo com religiões místicas da Babilônia, com religiões místicas, né, da cultura grega. Ninguém sabe. Adoração aos anjos, aí Paulo tem que falar, gente, ficam com Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Não fica nesse papo de cultuar anjos, né? Para com isso. Fiquem com Cristo Jesus. Né? Pedro tem que chamar o povo para a simplicidade do Evangelho. E assim vai. Glória a Deus, igreja! Somos fascinados por fábulas, e Paulo avisou, né? E outra coisa, meus amados, e aí é uma experiência pessoal, sabe? Eu vejo operando em mim e nas pessoas. Todas as células do meu corpo clamam por obras e mérito.
tudo em mim, do meu homem natural, clama por obra e mérito. Mas fizeram uma pergunta um tempo atrás: o que diferencia o cristianismo das outras religiões? E qual que é a resposta? No cristianismo tem milagres. Tem certeza que só no cristianismo que tem milagres, coisas sobrenaturais acontecendo? Não. Existem operações demoníacas. Não é verdade? É. A Bíblia mostra isso, operações demoníacas. Né? E o que diferencia o cristianismo do resto? C.S. Lewis respondeu: ora, a graça. Glória a Deus, igreja. O que diferencia é a graça. Mas todo meu ser clama por obras e mérito. A gente está educando o Saulinho. Eu falo para o Saulinho: Saulinho, coma a comida, faz bem para a sua saúde. Ele vai comer? Mas eu coloco ele na cadeirinha e ele fica interessado no copo. Aí eu falo: só depois de você comer comida você vai pegar esse copo. Aí ele vai lá e aceita comer. O que você acha que isso tem a ver com obras? Você faz e recebe o pagamento. Paulo fala isso. Abraão trabalhou? Romanos 5, quem lembra? É Romanos 5 mesmo? 4, né? 4. Abraão trabalhou, o judeu? Davi trabalhou? Pega os dois heróis dos judeus da época de Jesus, né? Abraão e Davi. Abraão é o pai e Davi, né, é aquele que, né, realmente o povo acreditava que o Messias seria como Davi, general, sacerdote, rei, homem de guerra, libertação. E aí Paulo pega os dois. Nenhum deles trabalharam para serem justificados. Mas todo o meu ser clama por obras. Eu lembro que na minha caminhada cristã, a gente caía em pecado, né? Porque cristão cai em pecado, né? Tropece. E eu desenvolvi um ritual para me sentir bem. Sem saber. Sem saber que eu pecava. Aí dava aquela sujeira moral. Pequei contra o Senhor. E aí eu tinha que ter um tempo de choro, um tempo me xingando, porque eu me xingava. Aí ficava igual Lutero, claro que sou burro. Né? E aí depois disso eu me sentia bem. E aí nas minhas orações, né? E oração e meditação é ótimo para Deus revelar os ocultos, né? Revelar né? É a terapia suprema, né? Tem gente aí que vai no psicólogo, mas não vai para o joelho, né? Não medita na palavra, né? Aí lá nas minhas... E meditação demora, tá? Não é aquela coisa assim, não. É parar e meditar. E orar. Né? Ler a Bíblia. E aí Deus mostrou, né? Revelou. E aí, depois disso, o meu pedido de perdão mudou. Aí eu falo: Deus, perdão, me esconda atrás de Cristo, lava-me com o sangue do teu filho, não vou falar mais sobre isso, porque a minha confiança tem que estar no teu filho. Entendeu? O meu ritual teve que acabar, porque eu tenho que me sentir bem por causa de Cristo. É no nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Não é porque eu falei bonito, Deus, meu querido Pai, e o seu... No nome, nada disso. Minha força deve vir de Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Mas todo o meu ser, ainda hoje, né? Como Paulo diz em Romanos 7, eu vejo operando em mim outra coisa, né? Um trem maluco que quer ir para as obras, para o mérito. E aí, mistura isso tudo. Nós gostamos de fábulas,
nós não gostamos da simplicidade. E o nosso ser, a nossa religião natural, fora das Escrituras, todas as religiões têm algo em comum, mérito e troca. E todo cristão religioso, no sentido pejorativo da palavra, está no legalismo, obras e mérito, né? Ou está, né, naquela coisa, né, passa tudo, né? A porta é larga, o caminho é largo. Banalização da graça. Agora, mistura aí. Talvez você uma coisa ou outra seja mais, destaca mais. Tá? Mas não vou esgotar o assunto sobre aquilo que nós gostamos por natureza, queremos por natureza, mas eu acredito que pelo menos esses três aqui vão nos ajudar onde eu quero chegar aqui com os irmãos. Por causa disso, nós precisamos de uma reforma sempre. Por causa disso, meus amados, precisamos. Sabe? Vamos supor aqui que pecados no que diz respeito aos costumes começam a ser prática da igreja. A gente vai pregar santificação. Aí a gente, só santificação. Se a gente não tomar cuidado, a gente vira legalista. Né? Você já viu algo parecido acontecer, pastor Robson? A igreja focar tanto uma coisa e desequilibrar o discurso? É a tendência. Tá? Então, sempre precisamos de uma reforma. Fala assim com o seu irmão. Sempre precisamos de uma reforma. E vamos reformar com João aqui, então. Qual era o contexto de João ali, meus amados? Olha, a igreja, provavelmente 40, 50 anos depois que Jesus foi embora para o céu, e o Espírito Santo desceu, a igreja teve um primeiro momento de impacto e depois a bagunça começou. A bagunça começou. E qual que era a bagunça aqui? O início do gnosticismo. Os antinomianos, é isso mesmo? Antinomianos, é isso mesmo? Antinomianismo. Ou seja, um confronto com a lei. Nada de lei. Salvação pelo conhecimento, gnose. Cristo não vem em carne. Tudo isso estava sendo praticado ali por alguns da igreja. Estava sendo ensinado. E aí João escreve, combatendo essas heresias, esses erros, que levavam para o inferno, que levam para o inferno. E aí ele escreve, acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra, do quê? Da vida. Olha só, uma saudação assim. Mas aí você passa direto pela saudação e não percebe o que João está falando aqui. Por que ele deu uma saudação assim? Até o próprio Paulo, na sua saudação, ele demonstra se ele está alegre e bravo. Isso quando ele já não ataca o problema na sua saudação. Por exemplo, Gálatas, ele começa a saudação da seguinte forma. Paulo, apóstolo, chamado por quem? Por Deus. Por que você acha que ele fala isso? E aqui João começa essa saudação falando o seguinte, olha, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos, o quê? Apalparam. Ele está falando o seguinte, olha, Jesus Cristo é este que era desde o princípio. Nós ouvimos e vimos, e as nossas mãos o quê? Apalparam.
né? Quando tem duas pessoas explicando algo, em quem você vai confiar? Naquele que sabe teoricamente ou naquele que viu a coisa acontecer? Hã? Essa é a questão aqui. Já de início, Paulo já entra em confronto com os falsos mestres. Mas ele não para por aí, né? Ele quer falar uma coisa, olha, nós proclamamos. Em outras palavras, ele está falando o seguinte: o nosso testemunho é digno de confiança. Nós estávamos lá, nós somos os originais, e o nosso testemunho é verdadeiro. Glória a Deus, igreja. Aqui nós já temos a questão da autoridade apostólica. Autoridade apostólica. Os apóstolos viram, ouviram e tocaram. E João está falando, nós somos dignos de confiança. Nós ouvimos, tocamos e vimos, e nós estamos proclamando para vocês. Nós estamos trazendo para vocês a verdade da fonte. Ou seja, fique com a gente. E ele fala isso, fique com a gente, no versículo seguinte. No 3. Olha o que diz o versículo 2 aí. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela damos testemunho. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi o quê? Manifestada. Temos aqui o teor da pregação dele. A pregação diz respeito à vida. O Evangelho, meus amados, primeiro ele começa com arrependei-vos, não é verdade? Por que arrependei-vos? Porque o castigo virá. E qual é o castigo? É a morte. Amém? Mas o Evangelho é uma mensagem de vida. Glória a Deus, igreja. E quem é a vida? Eu sou o caminho e a vida. Meus amados, isso é profundo demais. Jesus Cristo é a vida, meus amados. João fala que todas as coisas são sustentadas pelo poder de Cristo Jesus. Amém? Ele fez tudo e sustenta todas as coisas. Glória a Deus, igreja. Sem Jesus Cristo não há vida. E aí João, ele é profundo nisso, né? A vida se manifestou. É este o teor da nossa pregação, vida. Porque a questão, meus amados, que toda religião tenta resolver, todas as religiões, e até os antropólogos falam que esta é a causa antropólogos ateus, né, falam que esta é a causa de existir religiões, a morte. Não é? A morte. Ninguém resolve o problema da morte. Ninguém quer falar sobre a morte. Tem gente que não gosta nem de enterro, velório. É ou não é? Quem conhece alguém assim? A morte aterroriza. Quem não gosta de ir em velório, levanta a mão aí. A morte aterroriza. Né? A morte é um trem terrível. Como que resolve esse problema? Né? A morte é algo terrível. E todas as religiões têm a sua forma de resolver. Né? Os ateus falam, né? Não, a gente aceita a morte, a gente agora é grato. E aí falam, grato ao universo, um montão de coisa aí. Mas na hora do vamos ver, meus amados, o que é que passa pelo coração? Ninguém sabe, né? Pois é, a morte, meus amados, aterroriza a humanidade. Né? E deve aterrorizar mesmo. Né? A morte
por mais que seja natural, não é natural. Né? E foi isso que os apóstolos proclamaram. Proclamaram que Jesus Cristo diz o seguinte, olha, quem crê em mim, ainda que morra o quê? Viverá, ou seja, eu vou resolver o problema da morte. Glória a Deus, igreja. Por isso que Paulo fala, olha, se Cristo não ressuscitou, vamos comer e beber, porque morreremos amanhã. Não faz sentido viver, vamos nos entregar, vamos tirar os freios e vamos viver o máximo, segundo aquilo que os nossos desejos e tal, porque amanhã morreremos. A morte existe, Jesus Cristo resolveu o problema da morte. Este é o teor da pregação do apóstolo João. Mas na época de João, eles estavam querendo resolver o problema da morte de outra forma. Né? A vida eterna através do conhecimento, e não através do sacrifício do vicário. Uma vida sem freio, sem senhorio de Cristo. E aí João fala, olha, nossa pregação é sobre vida, e a nossa pregação é verdadeira. E tem um porém, versículo 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão com quem? Conosco. Ou seja, se estiver fora da doutrina dos apóstolos, estão fora da comunhão com os apóstolos. Então, para os apóstolos, não existe aquela coisa que o gnóstico falava. Não, eu gosto de Jesus. Não, Jesus, né, é uma força, um ser elevado de luz, e o conhecimento dele salva, né? E Deus privilegia alguns com conhecimento. Quem tem tal conhecimento vai alcançar a salvação, né? E alguns falavam com o corpo, não importa o que você faça, contanto que o seu conhecimento seja elevado. Aí João, não. Tem que ser fiel à nossa pregação. Nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos, nós tocamos na vida. A comunhão, meus amados, para João, envolve fé, segundo os moldes dos apóstolos, amém, meus amados? A doutrina dos apóstolos e uma prática coerente à fé. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com esses versículos aqui. A base da nossa fé vem de quem? Dos apóstolos. Eu tenho falado isso com a igreja e vou falar até o fim da minha vida. Então, os irmãos cochilando aí, cutuca o irmão, fazendo um favor. Quem está acordado também, cutuca aí. É porque eu não quero constranger o irmão. Tá? Então, meu irmão, você que estava dormindo, por favor, não durma. Tá? A base da nossa fé vem dos apóstolos, eles viram, ouviram e tocaram, e o teor da mensagem deles é sobre vida, vida em Cristo Jesus. Amém? E João desenvolve, eu não vou falar aqui não, mas ele desenvolve no restante do capítulo acerca do problema do pecado. Quem afirmar que não tem pecado, como alguns afirmavam, é mentiroso. Mas nós pecamos, João. Por mais que nós nos esforcemos, nós pecamos, João. Fica tranquilo, nós temos advogado lá no céu. Glória a Deus. Né? O cristão está lá na luta e, né, fica nervoso e peca, xinga. Tem que passar vergonha mesmo, tem que ser repreendido, mas vai lá e pede perdão. Pai, eu pequei, que eu possa voltar para a seriedade da santificação, e vamos embora. Confiando em Cristo Jesus. Meus amados, os louvores nos domingos deviam ser os pontos mais,
as coisas mais alegres da nossa vida, sabe por quê? Nós cantamos verdades espirituais. Por exemplo, quando a gente canta, né? A cruz me libertou. A cruz me libertou. Sabe? Meus amados, quando a igreja louvar, louve, meu querido. Este é um momento de alegria. Este é um momento de regozijo. Nós falamos das coisas que nos dá vida. Vem dos apóstolos. Então, o primeiro ponto, a base da nossa fé vem dos apóstolos, é uma mensagem de vida baseada no sacrifício de Cristo Jesus, baseado no pecado. Nós somos pecadores, Deus é santo. João desenvolve isso a gente, olha, Deus é santo. Aí, no capítulo 1, Deus é santo, nele não há trevas nenhuma. Estavam falando outra coisa, não, nada disso. Deus não olha para o pecado, Deus não quer saber do pecado. Não venham banalizar a graça, não venham fazer qualquer outra coisa. Pecado é coisa séria. Deus não quer saber do pecado. Então, nenhum, meus amados, no nosso meio que vier e normalizar o pecado, nenhum pastor, igreja que vier normalizar o pecado, deve ser aceito. Amém, meus amados? Nenhum pregador, opa, peraí. O que é isso que você está falando? Amém, meus amados? João, não, nada disso. Nós pegamos a mensagem de vida. Deus é santo, o homem é pecador, Jesus Cristo morreu pelos pecados. E se alguém, e filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado lá no céu. Glória a Deus, igreja. Então, está aí a base da nossa fé, da nossa caminhada cristã. Vamos para a segunda questão aqui. Fala assim com o seu irmão. Meu irmão, já temos o bastante. João vai falar disso aqui. Onde que ele fala, pastor? Abram lá no capítulo 2, versículo 20. Dois 20. Aqui, João, meus amados, está fechando a porta para quem quiser acrescentar ou tirar. É sempre esses os problemas, né? Na reforma de Lutero, coisas foram acrescentadas e outras foram tiradas. Não é isso? Nós não gostamos da simplicidade. Nós amamos fábulas. E nós clamamos pelo mérito e a troca. Não é? Não é isso? Aqui a questão, o problema que estava no mérito. Eu tenho e você não tem. Eu tenho conhecimento e você não tem. Eu tenho conhecimento e você não tem. Logo você tem que aprender comigo. Vocês estão limitados. Espera aí, falta coisa aí. É isso que era falado para os cristãos na época de João. Aí João vai e fala o seguinte para eles, olha. Mas vocês têm uma unção que procede do... E todos vocês têm o quê? Conhecimento. Olha o que diz o 21. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da... Ou seja, olha, João está falando aqui o seguinte, olha, vocês receberam da gente fontes fidedignas à verdade, a palavra da vida eterna. Vocês aprenderam sobre pecado, salvação, santidade de Deus. Vocês já têm, e através dessa pregação, vocês receberam a unção. Né? E aí é difícil desligar a pregação da unção, né? Aqui. A unção e a pregação é a mesma coisa. Quem internaliza a pregação tem a unção. A pregação internalizada é o Espírito Santo, meu querido. Glória a Deus, meus amados. Da mesma forma que Jesus é a palavra, o Espírito é a palavra. Glória a Deus. Amém? A ferramenta que o Espírito usa é a palavra.
João está falando aqui para eles o seguinte: olha, vocês já têm o suficiente. Vocês não precisam de mais nada. E estes aí, né, não tem nada a ver com a gente. Nenhuma mentira procede da verdade. Meus amados, existem pontos, a gente tem falado com a igreja, existem pontos que a gente deixa passar. Sabe, a pessoa crê diferente, opa, beleza, está tranquilo, a gente é irmão. Mas no que diz respeito à pessoa e obra de Jesus Cristo, a gente não pode deixar passar. Por exemplo, uma vez eu ouvi um cantor famoso, uma cantora, falando que, por exemplo, se fosse preciso, você é tão abençoado, Deus te ama tanto que Jesus viria novamente morrer na cruz do Calvário por você. Parece bonito, né? Bonito, de princípio, não. Primeiro, está exaltando o homem, está passando o homem na frente de Deus, da glória de Deus. Não, Deus ama a humanidade, mas Ele ama mais a sua glória. E se tem uma causa final para todas as coisas, é o homem ou a glória? A glória. Né? Deus te ama. Fala assim para o seu irmão: Deus te ama, meu irmão. Ama mesmo. Está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira. Mas existe algo mais profundo ainda. Algo que a Trindade experimenta entre os três lá. A glória. Eles se glorificam mutuamente. Glória a Deus, igreja. Né? Aí uma frase dessa quer gerar impacto, um choro, uma tristezinha, uma renovação espiritualzinha que vai durar uma semanazinha. Não tem nenhum fundamento. E é heresia. Porque está enfraquecendo o primeiro sacrifício. E o primeiro sacrifício que foi feito ali, aliás, o único, né? Vai lá e vê, estude lá e vê que o autor de Hebreus fala sobre esse sacrifício. O que é que aconteceu ali? Né? Jesus Cristo adentrou os santos dos santos, meu querido. Né? Um santuário celestial. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Não é igual ao sacrifício do Antigo Testamento, não. Deus morreu pelo homem. Acabou. A frase que foi dita lá na cruz do Calvário, ela é suficiente. Está consumado, acabou. Se isso não prova o amor de Deus, meu querido, nada mais prova para a pessoa. Glória a Deus, igreja. Então, a igreja tem o suficiente. A igreja tem o suficiente. Sabe, para resolver o problema da morte, o problema, né? Qual o caminho que leva para o céu? Nós temos o suficiente. Nós temos a unção. Glória a Deus, igreja. E todo aquele que acrescenta ou tira algo desse conhecimento é mentiroso e eles não vêm de nós. João vai falar aqui que, muito pelo contrário, eles falavam bem de Jesus. Muitas religiões, muitos pastores falam bem de Jesus, mas tiravam algo de Jesus, ou acrescentavam algo de Jesus. Problema grave. Se tem algum espírita aqui, não quero ofender, tá? Mas, por exemplo, dá para falar que espírita é irmão? Por quê? A salvação é pelo quê? Sangue de Cristo? Para os espíritos, perdoe. Pelas obras. Não é isso mesmo? Não é isso? Não dá. E aí, também distorce a pessoa de Cristo Jesus. Não é? Aí o cara vai e fala comigo: nossa, ele é tão bom, só falta Jesus. Aí eu...
Só falta Cristo. Cristo é tudo, meu querido. Cristo é 100%. Glória a Deus, igreja. Cristo não é 99,9%, não. Cristo é 100%. Amém? Cutuca de novo o irmão que está dormindo aí, por favor. Olha o que diz aí o versículo 27. Estou terminando. Olha o que diz aí o versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não preciso que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Mais uma vez, vocês não precisam de mais nada. Fiquem na doutrina apostólica. Fiquem no ensino. Para ter comunhão conosco, fiquem no nosso ensino, porque nós ouvimos, vimos e tocamos na vida. Glória a Deus, igreja. Tocamos na vida. Então, o segundo ponto aí, de novo, vira para o seu irmão e fala o seguinte: já temos o bastante. Agora resta algo para a gente fazer. Já que a nossa natureza é a seguinte, nós gostamos de fábulas. Não é? Não é isso mesmo? Qual que é mais interessante ler? Fazer? Ler a Bíblia ou assistir The Chosen? Não, qual que é mais interessante para a natureza humana? Não é verdade? Tem gente que faz devocional vendo os 10 mandamentos. Isso é verdade, lá na igreja. Se sinta constrangido, meu irmão. Então nós gostamos das especulações. Né? Como é que chama isso? Preencher lacunas, como é que chama? É especulações mesmo, né? A gente gostamos. Referências, aquilo que os... Isso. Licença poética, nós gostamos dessas coisas. Né? Aí mostra todo um cenário que a Bíblia não fala e tal, e te leva. Tá? Aliás, o Jesus de The Chosen é legalzinho, mas está mais para socialista do que tudo, tá? Cuidado, tá? Veja, mas Jesus ali está muito mais para lá do que para cá, tá? Cuidado. É bom ver. Mostra um lado humano de Jesus, mas cuidado. Jesus é Deus também. Amém, meus amados? E ele tem autoridade, ele viveu com autoridade. Glória a Deus, igreja. E não negociava com o pecado. Eu vi uma cena que, João Batista estava indo confrontar Herodes, aí Jesus, o que você vai fazer isso? Quem viu essa cena? Quem lembra disso? Não, está na lei, Jesus. Aí eu, não é o papel do profeta também falar contra o rei, não? Aí Jesus vai, mexe com isso não, João Batista. Desse jeito. The Chosen. Tá? Tem muita coisa boa, mas cuidado. Glória a Deus, igreja. Nosso ser, nós gostamos de fábulas, nosso ser clama por mérito e troca. E nós não gostamos da simplicidade. E existe uma terceira coisa que devemos fazer. Abram lá, 4:1. 4:1. Então, primeiro ponto, né, vimos a base da nossa fé. Segundo ponto, vimos que já temos o bastante. Né, João fala disso. E é isso que ele está falando. Você já tem o bastante. E agora ele manda a igreja ficar esperta, olha. Amados, o que está escrito aí? Não creiam em qualquer espírito. Espírito aqui, meus amados, você tem que entender que por trás de, na mente de João, por trás de cada ensino, por mais, até o ensino científico, que vai contra Cristo, tem demônio por trás. Tá? E aqui, então tem que repreender os demônios. Não, demônios
espíritos imundos usando pessoas. Não significa estar possesso, mas está sob influência, no mínimo. Amém, meus amados? Tá? Então, por isso que ele usa essa palavra espírito aqui, né? Existem outras interpretações para essa palavra aqui também, né? Qualquer movimento, talvez. Não creio em qualquer movimento, mas a interpretação mais forte é essa. Espíritos são realmente demônios por trás de pessoas querendo trazer ensinos errados, tá bom? Mas examinem os espíritos para ver se eles o quê? Porque muitos profetas têm saído pelo mundo. Tá bom, olha só. Para você, pastor Fabrício falar algo muito interessante. Olha, não é necessário que você conheça as mentiras, mas é essencial que você conheça a verdade, né? Porque Satanás ele é um camaleão, né? Os seus demônios são camaleões, né? A Bíblia fala que tem demônios iguais a Satanás, né? Poderosos também. Mas não interessa. Satanás não quer defender uma verdade. Ele não é orgulhoso, tipo assim, é isso aqui. Um ponto só. Simplesmente ele quer defender a mentira. E mentira é tudo que vai contra Deus, não é verdade? Para Satanás é interessante que você fique no meio do irmão lá, apático, frio, em pecado. Às vezes vai todo domingo, todo PG, mas durante a semana não quer saber nada de Deus, é aquele cara religioso. Existem dois tipos de religioso. Aquele que exteriormente é bonito e feio por dentro, e aquele que fala que é bonito por dentro e exteriormente é feio. Não existe ser feio por fora e bonito por dentro. Existe ser bonito por dentro e feio por fora. Tem jeito. Né? Isso chama o quê? Hipocrisia. Tem como. A pessoa pratica tudo que é exterior direitinho e por dentro é orgulhoso. Não é isso? E agora não existe aquele que é exteriormente não pratica nada e por dentro é bonito, não. Tá? As obras revelam. Amém, meus amados? E aí, né, nós somos chamados para vigiar, para, né, tomar cuidado com estes espíritos, né? E aí examinar se eles procedem de Deus. Meus amados, o que João está falando aqui para você? Você não precisa conhecer todas as mentiras, mas à medida que a mentira for aparecendo, compare tudo que você receber com a verdade. Você já tem a unção. Você já tem a unção. O básico você já tem. E toda a construção que você for colocar em cima dessa base, né, tem que estar de acordo com a pedra angular. E quem é a pedra angular? A pessoa de Cristo Jesus. Amém, meus amados? E é isso que João está falando, olha. Julgue. Tá? O problema é que a igreja evangélica, os irmãos, tem um problema sério com o julgamento. Alguns até interpretam errado a questão lá que Jesus fala, né, não julgueis, né? Ali está escrito, né, não julgueis, porque assim como, com a medida que você julgar, vocês serão o quê? Julgados. Mas aí peraí, então, vamos supor que é isso aí. Mas um versículo adiante está lá, não dê aos porcos e nem aos cães as suas pérolas. Como é que eu vou identificar porco e cão? O porco pisa, o cão avança para cima de você.
Quer dizer, e são pessoas. E são pessoas. Como é que eu vou fazer isso se não tiver julgamento? Então, peraí, o que Jesus ensinou antes? Ele ensinou não julgar temerariamente. Sabe, Jesus Cristo, sabe aquele julgamento, mais ou menos assim? Jesus Cristo ensina o julgamento com toda a justiça. Jesus, em outro versículo, fala, julgue segundo a reta justiça. O que é isso? Olha, é pontuar as coisas e colocar os pingos nos is. Amém, meus amados? Tá? De maneira equilibrada, com misericórdia, com cuidado, com prudência, com quebrantamento, porque ninguém é salvo. Adolescentes, não conversa, olha aqui para mim, aqui, por favor. Tá? Com quebrantamento, jamais olhando de cima para baixo. É isso que Jesus ensina. Glória a Deus, igreja. E é isso que João está falando. Tome cuidado. Né? E o problema da igreja evangélica, não somente a questão do julgamento, o problema de saber julgar, fica irritada com quem julga, até mesmo da maneira correta. Você está entendendo? Meu querido, se eu ver um texto mal aplicado, eu vou falar. Esses dias eu vi um texto mal aplicado assim, e tirou do contexto. Não é isso que Deus quer falar para a gente, não. Eu sou tido como chato. Eu já sou chato. Né? E ainda falo esses trem ainda. Né? Mas vamos pegar o Daniel, por exemplo, que é um amor de pessoa. É o pai Abraão da Igreja Batista Irmão, né? Não dá bobeira perto do Daniel não, meu querido. Ele vai observar e vai continuar te amando, tá? Ele vai... Posso te imitar, Daniel? Você me dá essa liberdade? Não, o que ele disse, ele não está bem correto, não. E aí ele faz esqueci, as palavras fogem, né? Ele vai lá e faz uma curva assim, vai no ponto. Mas ele continua te amando. Não é? Né? Mas ele julga da maneira correta. Mas dependendo, ele vai ser irritante e vai ter poucos amigos. Né, Daniel? Se ele for expor todos os pensamentos, ele expõe para mim. Né? Uma vez ele virou para mim e passou, quando você falou aqui, você quis agradar o povo, não foi? Você lembra disso? Você lembra disso, Daniel? Entendeu? Mas seja como Daniel. Amém, meus amados? Sabe? E vai ser chato mesmo. Jesus era chato, cara. Nossa, imagina os discípulos chegando. Acabaram de expulsar demônios, ressuscitar mortos e levantar doentes, né? Eles nos submetem. E Jesus, se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da Bíblia. Tramontina. Jesus toda hora fazia isso, gente. Repare para você ver. Os discípulos, né, assim, sabe, no fogo. E a multidão, agora é o rei, vamos levantar. E Jesus, opa, tchau. Não é? Toda hora. Porque a verdade. Sabe, Jesus ele não precisava de aprovação humana. Aliás, ele não se encaixava em lugar nenhum, porque ele é Deus. É a gente que tem que se encaixar nele. Glória a Deus, igreja. Saduceu, fariseu, essênio, zelote, ninguém gostava de Jesus. Né? Não. Jesus fala, eu sou a lei. Eu sou o cumprimento da lei. Moisés escreveu a meu respeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, igreja. Né? Então, meus amados, um terceiro ponto. Lute pelo Evangelho. Lute pela simplicidade. Meus amados, eu gosto de um montão de coisa, sabe? Eu gosto de um montão de coisa.
Mas eu quero, assim, nível de igreja, coisas que me deixam alegres e tal, ver igreja cheia, ver essas coisas todas também. Tudo me alegra meu coração. Mas eu falo com Deus o seguinte, né? Não quero outra alegria, se não for pela simplicidade do Evangelho. Sabe? Simplicidade do Evangelho no que diz respeito a Cristo Jesus. Eu sou pecador, Ele é santo, Ele morreu no meu lugar. Tem promessas vivas para mim. Não tire a minha alegria quando eu for ministrar e tiver 2 pessoas na minha frente só. Porque a igreja de Deus está reunida no nome de Jesus. Quando tiver só o violãozinho, me ajude a ser pleno na simplicidade. Você está entendendo? Eu fico vendo os cultos lá dos africanos, meus amados. Aqui vocês estão experimentando um calorzinho, né? Tempo que vocês não se reúnem com calorzinho, não é verdade? Aí, irmão, tem ar-condicionado. Saulinho fala, ar-condicionado. Né? Meus amados irmãos lá da África, lá, você vê aqueles irmãos pulando, sabe? O culto cristocêntrico. É lógico que existem os outros, né? Mas você vê lá os movimentos genuínos em Cristo Jesus. Na terra, chão de terra, ao ar livre, calor. E o povo dando glória a Deus, sendo perseguidos e tal, sendo rejeitados. Eu quero um coração assim. Quem quer um coração assim? Para isso você tem que lutar, porque você não gosta da simplicidade, sabe? Você gosta de invenções humanas, de acréscimos. Agora descobrimos uma forma de orar eficaz. Agora, sempre a gente vem com fórmulas. Agora sim descobrimos. Estava o tempo todo enganado. Sempre vem uns pontos assim que tira a glória de Cristo. Faz isso, isso e isso que Deus vai responder sua oração. Tira a glória de Cristo. Como foi dito ontem, né? Oração poderosa é feita com fé em Cristo Jesus, que nos coloca na presença do Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, igreja. Fé em Cristo Jesus. Sabe? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Algumas aplicações aqui, meu querido. Né? Mais uma vez, conheça a sua natureza. Pastor, mas eu sou assim. Não, meu querido. Você é um homem caído. Tudo que há em nós é caído. Nada pode ser, o ser humano é assim e deve ser aceitado. Por exemplo, o ser humano precisa de aceitação, pastor. Né? Tá justificado? Não. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não precisava. Nós somos interdependentes, é diferente. Glória a Deus, igreja. Realmente precisamos uns dos outros, mas precisamos de outros que sabem que precisam de Deus como a gente. Glória a Deus, igreja. É diferente. Outros que dão a glória para Cristo e não que recebem glória uns dos outros, como acontecia com os fariseus. Mas todos dependem da glória de Cristo. Amém, meus amados? Sabe? Então aprenda, se conheça. Você vai ver que todo você também clama por mérito e troca. Analisa a sua forma de buscar a Deus, as suas inclinações. Né? É religião natural do homem. O mérito é a troca. Estava lá em Caim, meu querido. Estava lá no povo judeu, lá no deserto, quando construiu o bezerro. Né? Na Bíblia você vai ver isso direto. Dentro da religião correta, essas coisas entrando. Estava aqui em João, estava lá em Gálatas. Tá? E está aqui no nosso meio com várias formas, com várias faces. Até no seu pedido de perdão, como eu tinha um pedido de perdão que era baseado no sofrimento, um sentir bem por causa de, depois de me chicotear, e não em Cristo Jesus. Nós não gostamos da simplicidade, não gostamos de fábula, e clamamos pelo mérito e a troca. Todo o nosso ser clama. Já temos o bastante. Glória a Deus, igreja. Então, aprofunde naquilo que você já sabe. Vá lá e estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Amém?
Amém? Tem algumas coisas que vão ser construídas em cima disso aí. Amém, meus amados? Mas a base é a mesma. Ninguém pode lançar outro fundamento. Glória a Deus, igreja. E lute pela simplicidade. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os espíritos enganadores. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique de pé.